paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus por essas crianças que são a igreja de amanhã. Que o Senhor preserve o coração, que o Senhor preserve nos seus caminhos, porque hoje já tem alegrado muito, né? Pai babão é fogo, né? Ficava lá olhando os filhos lá. Oh. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Vou pedir a todos que sigam comigo ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. Evangelho segundo os relatos do evangelista Mateus, no capítulo 27. O texto é um pouco longo, pedir a você que preste bastante atenção, não é? E mantenha sua Bíblia aberta. Nós a usaremos durante toda a celebração. Amém? Mateus, capítulo 27. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Ninguém? Nós vamos do verso 57 em diante. A palavra diz assim: Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolvendo-o num lençol limpo de linho, e o colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. E Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiam-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. E eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vós para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. E as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. E enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes do sacerdote tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano e deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. E assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram.
Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fechemos os olhos, curvemos a fronte, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de celebrarmos a Páscoa, Pai. Esse tempo tão importante, precioso, de renovação, de restauração, tempo, Pai, para o perdão, Senhor, tempo para sermos redimidos, Pai. Que o Senhor abençoe esse período em que estaremos aqui, com a Tua palavra, com a Tua presença. Que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor, a Tua Escritura, e que assim seja não somente hoje, mas sempre, Pai. Que os corações estejam, Senhor, contritos, Senhor, derramados na Tua presença, e que o Senhor, Pai, se manifeste neste lugar com poder e glória, trazendo luz, Pai, às mentes que estavam, Senhor, turvas, Pai, pelos pensamentos e pelos pecados, mas que hoje, para a Tua honra e glória, o Senhor possa nos libertar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, meu irmão? Texto longo, não é? Como havia comentado, mas o que eu queria dizer aos irmãos, antes até mesmo de que a gente dê início, é que quando as coisas se perdem, não é? Quando aquilo que a gente esperava não acontece ou acontece de um jeito totalmente diferente, quando as nossas expectativas são frustradas, não é? Quando aquilo que a gente ansiava, não porque era algo bom que acontecesse, mas como sendo a última possibilidade de que alguma coisa fosse restaurada, recriada, renovada, e ela simplesmente não acontece, nós ficamos desesperados, nós ficamos com medo, nós olhamos para as coisas e não vemos mais esperança. Olhamos para tudo e ouvimos a palavra do Senhor, mas ainda assim aquilo parece que não faz mais tanto sentido ou não afeta tanto o coração. Quando nós perdemos, não é, os trilhos, a vida parece ficar meio cinza, as coisas vão ficando diferentes. E assim foi com duas mulheres, duas irmãs, duas moças, Lúcia e Susana. Eu acho que você assistiu aquele filme Crônicas de Nárnia, o feiticeiro, aliás, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Não é? Eu acredito que os irmãos assistiram. Essas duas moças, não é? Elas estão em Nárnia e estão vendo, elas seguiram Aslan, aquele leão, e ele está sendo agora conduzido a um lugar cheio de pessoas, não é? Que estão ali ofendendo com palavras, ofendendo com agressividade, não é? Agredindo fisicamente Aslan, até que lhe corta um pedaço da juba, e ele ali sobre uma pedra é sacrificado. E aquelas duas moças veem tudo ali, elas estão presenciando um pouco de longe, mas contemplam tudo aquilo. E o filme demonstra, não é, a dramatização de que elas estão ali agora desesperadas. O que haveria de ser? Porque se aquele que era a solução, se aquele que era a esperança, foi agora morto sobre uma pedra, o que haveria de ser? E elas choram, elas se entristecem muito, e de repente a fadiga é tamanha, que elas, no filme, não é? Acho que dormem, descansam, deitam a cabeça, alguma coisa acontece lá, que de repente elas acordam de novo. E quando elas acordam de novo, elas veem não mais aquelas trevas, mas uma luz raiando, e aquela luz era Aslan, que estava de volta, ele estava vivo, ele tinha triunfado sobre a rainha do gelo, não é? E diante daquela falta de esperança, diante daquela cena onde tudo estava perdido, raiou uma luz de esperança, não é? E o nome deste filme, Crônicas de Nárnia, toda a sua história, escrito por C.S. Lewis, né? Ele se inspira no texto sagrado, é uma narrativa, é uma alegoria do texto que nós lemos aqui,
E no domingo passado, vínhamos falando sobre essa trajetória do Senhor Jesus, o caminho da semana do seu sofrimento, a semana que nós chamamos também como a paixão, a sua paixão, o seu sofrimento. Nós vimos no domingo passado que ao sábado que antecedeu a sua crucificação, o último sábado, ele se reúne em Betânia, ele se reúne com Lázaro, que havia sido ressuscitado dos mortos, ele se reúne com Simão, o leproso, já não mais leproso, curado pelo poder do Senhor Jesus, e todas aquelas pessoas ali, não é, assentadas com ele. E no domingo vemos que ele entra em Jerusalém de uma maneira triunfante, ele entra como o rei esperado, como o Messias que foi aguardado, não é? Ele é recebido com aqueles ramos, aquelas pessoas dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E a semana vai se desenrolando, mesmo com toda aquela pressão que os líderes, não é, religiosos fizeram, com a busca e a notícia de que eles deveriam anunciar a localização de Jesus, porque queriam prendê-lo. Jesus não houve intimidação, mas ele entra em Jerusalém e dia após dia vão acontecendo coisas e situações até que finalmente chegamos na quinta-feira. Lá atrás em Betânia, Judas decide, não é? A partir daquele momento da repreensão de Jesus sobre o derramamento daquele nardo, aquele perfume caro, não é? Que ele deveria procurar uma outra alternativa porque ele não teria mais sucesso financeiro com Jesus. Então ele vai atrás dos sacerdotes, ele vai atrás do sinédrio para entregar Jesus. Vocês não estão querendo prender o mestre? Eu sei onde ele vai estar. E eles preparam aquele dia com muita cautela até que chega a quinta-feira. Na quinta-feira o Senhor Jesus celebra, não é, a última ceia com seus discípulos, e logo depois de dispensar Judas, a palavra diz que o diabo toma, não é, Judas, ele não fica endemoniado, mas o diabo toma Judas e sai dali para que faça, não é, e que se cumpra a palavra de Deus de que o Filho do Homem seria então crucificado. E Jesus segue pelo seu caminho até o Getsêmani, e ali, no Monte das Oliveiras, lugar que era de seu costume passar tempo em oração, onde todo o período de Páscoa, junto com seus discípulos, ele estava ali, na preparação para a sexta-feira. Judas disse: eu sei onde ele estará. E leva um grupo de soldados até lá. E começa toda aquela madrugada em que o Senhor Jesus é levado ao sinédrio, é julgado de maneira injusta, julgado e condenado por blasfêmia, sendo que não havia nenhuma blasfêmia. Ele então, às 6 horas da manhã, é levado até Pôncio Pilatos. Todos os acontecimentos da sexta-feira se dão, até que às 9 horas da manhã, o Senhor Jesus já está pendurado num madeiro, crucificado no Gólgota, ou Monte das Caveiras ali. E das 9 da manhã até meio-dia, ele passa aquele período agonizando com várias pessoas ali, olhando, uns atônitos, outros ali impressionados com a cena, outros caçoando de Jesus, dizendo aquelas frases que você já conhece: ora, não é o médico? Então dá um jeito em si mesmo, né? Se autodiagnostique, desce daí se não é o Filho do Homem. Os soldados diziam para ele: você não é o Filho de Deus? Então vai, dá um jeito nessas coisas, faz um milagre, se manifesta. E todo esse período o Senhor Jesus permaneceu, não é, ali no cumprimento do seu propósito. Eu não tenho dúvidas que haveria no Senhor Jesus poder, não só para descer daquela cruz, mas para silenciar todas aquelas pessoas. Mas ali ele permanece de maneira obediente. E por volta do meio-dia, ou seja, a sexta hora na contagem dos judeus, da hora sexta até a hora nona, do meio-dia até as 3 horas da tarde, a Bíblia diz que os céus se convertem, não é, em uma grande escuridão. O céu, no pico do dia, não tem mais a luz do sol e tudo fica escuro. E começam a haver tremores e aquelas coisas todas acontecem surpreendentes, até que por volta da hora nona, 3 horas da tarde, a Bíblia diz que o Senhor Jesus clama, não é? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, não é? Meu Deus, por que me abandonaste? E na sequência, segundo os relatos de Marcos, ou melhor, de Mateus, ele entrega o seu espírito ao Senhor
e ali então ele expira, não é? A partir desse instante, começa o texto que nós lemos há pouco, e eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta no versículo de número 57. Mateus 27, para quem fechou, verso 57. Vamos fechar sua Bíblia, porque nós vamos passar por todo o texto que nós lemos. E no versículo 57 em diante, narra então o momento em que Jesus já havia entregado o seu espírito, havia se rendido ao Senhor e havia expirado. E a partir do versículo 57, o evangelista Mateus traz para todos nós 5 diferentes momentos, 5 cenas diferentes, e que aí na nossa Bíblia, não é? Para quem está usando a da igreja, a NVI, a Sociedade Bíblica já fez a gentileza de separar esses momentos com esses títulos, não é? Que vêm sobre o agrupamento de textos. E o primeiro deles fala sobre o sepultamento de Jesus. De 57 até 61, trata-se do sepultamento do Senhor Jesus. Do 62 até o 66, vem a guarda deste sepulcro. A partir do capítulo 28, vem a ressurreição. O quarto episódio vem no verso 11 do 28, que é esse relato dos guardas, e o quinto e último momento, ou cena, a partir do verso 16, que é a grande comissão. São 5 grandes momentos, 5 cenas que o evangelista Mateus narra aqui, e que se você prestou atenção na leitura, como eu disse, ela era extensa, que ficasse atento, essas 5 cenas são como se fosse um espelho. De um lado, você já deve ter estudado matemática, né? Você sabe que o 0 é o meio da contagem ali. Então você tem 1, o 2, o 3 positivos, e para trás o 0, menos 1, menos 2, menos 3 negativos, como opostos. E no meio tem o 0, não é? Sendo a divisão das coisas. Essas 5 cenas que nós notamos aí são como essa divisão. De um lado, nós vemos a primeira cena, Jesus morto e sendo sepultado. E a última cena, nós vemos Jesus vivo e entronizado, não mais agora enterrado, sepultado, mas entronizado. Na segunda cena, nós vemos os guardas ali, não é? Sendo montados e totalmente instruídos do que deveriam fazer. Na quarta cena, nós vemos esses guardas atônitos, desesperados, dispersos e totalmente confusos. E essas 2 cenas e as outras 2 cenas, elas orbitam no entorno de um centro, que é uma verdade absoluta, que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, ele vivo está e a tumba está vazia. Por um lado, Jesus morto e sepultado, do outro lado, Jesus vitorioso. Parecia derrotado aqui, mas totalmente vitorioso. E o que está no centro de tudo isso? A ressurreição. E diante destas 5 cenas, meus amados, eu queria destacar pelo menos 4 lições que nós vamos vendo a partir do desenrolar deste texto. A primeira lição que nós vamos observar aqui, e parece um tanto óbvio para todos nós, mas é que Jesus realmente morreu e Jesus verdadeiramente foi sepultado. Essa é a primeira lição que nós vamos ver hoje. Alguém pode dizer, pastor, mas é óbvio, né? É óbvio, mas desde o primeiro século existe um grupo de pessoas, e que ecoam até os dias de hoje. Muitos aí que se dizem teólogos e estudiosos, dizem que Jesus, na verdade, não morreu naquela cruz, mas ele é como se houvesse simulado a sua própria morte. É absurdo pensar assim, mas tem quem pense que Jesus ele simulou a sua morte, ou teve um mal súbito. Ele não morreu ali, mas ele desfaleceu. Ora, ele foi, não é, flagelado a manhã inteira. Talvez ele tivesse desmaiado ali, e levaram ele para aquele sepulcro, mas ele não estava morto. E na oportunidade que ele teve, sorrateiramente, Jesus sumiu dali, e vendo a ocasião, nunca mais foi visto. E as pessoas dizendo que ele havia ressuscitado. Bom, isso é um grande absurdo, não é? Mas não tenha dúvida você, que nos dias de hoje, tem pessoas que acreditam exatamente dessa maneira. Se você já leu alguma vez a revista Super Interessante,
se você já leu alguma matéria da National Geographic, se você já leu a revista Galileu, se você assiste Discovery Channel, você vai encontrar diversas pessoas falando exatamente isso. Dizendo que encontraram os ossos de Jesus, que encontraram a sua tumba, que ele havia sido escondido, que muitas coisas aconteceram. Então, meus irmãos, o texto é bastante claro, objetivo, para que a gente perceba. Jesus verdadeiramente morreu, meus irmãos, e verdadeiramente foi enterrado, não é? Ou melhor, levado a um sepulcro. E nós vamos acompanhando ali a partir do verso 58, em que vemos este homem chamado José, da região de Arimateia, ele vai até Pilatos. Olha aí comigo no verso 58. E dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Essa é a primeira evidência que Jesus morreu. Verdadeiramente morreu. Ora, por que, pastor? Porque um homem foi lá pedir o corpo dele? Ora, ele poderia estar, não é, da mesma maneira, fingindo estar morto. Alguém pode, não é? Talvez tenha um incrédulo entre nós aí, e alguém pode pensar assim. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe quem foi Pilatos? Sabe ou não sabe? Pilatos era governador romano. E Pilatos tinha um domínio de uma área que tinha confusão e conflitos diretos, e o tempo inteiro. Os judeus eram pessoas tumultuadoras e que não aceitavam o domínio romano sobre eles. E constantemente havia conflitos, como até hoje na faixa de Gaza tem, naquela região. Pilatos tinha que administrar tudo isso. E Pilatos tinha, não é, vontade de se projetar no Império Romano. Ele era um governador, ele queria crescer, quem sabe até chegar ao ponto de imperador. Não sei o que passava no coração daquele homem, mas o fato é que Pilatos não era um homem rico, Pilatos não era um homem de influência, Pilatos não era um homem que havia nascido de uma família rica. Pilatos era governador porque ele se casou com uma mulher chamada Cláudia. Essa sim, a dona Cláudia, viu, dona Cláudia? Essa sim era poderosa. Era filha de senadores romanos. A Cláudia sim tinha poder, tinha influência, tinha dinheiro. E casando-se com ela, agora pela família, ele fez os conchavos e opa, virou governador. Então Pilatos ele tinha todo o interesse de manter o conflito naquela região estável, não dar problema, para que não viesse nenhum romano falar: "Ô, você não dá conta de segurar essa bendita desse povo, dessa região, rapaz?" Então o que Pilatos fez? Se você fosse Pilatos, independente se você fosse ou não, preste bastante atenção, nenhuma autoridade romana autorizaria que alguém levasse o corpo de um condenado, e um condenado à pena capital, a pena máxima, que era a crucificação, sem que antes ele tivesse certeza de que o condenado estava morto. Ora, por quê? Porque se alguém leva o corpo de Jesus e Jesus está vivo, é uma arruaça que ia acontecer ali tão grande, entre judeus, os seguidores de Jesus e todo aquele povo. Então jamais, veja que ele estava com dificuldade de conter o sinédrio, estava com dificuldade de conter aquela multidão dizendo: "Crucifica, crucifica", e agora alguém vem e pede o corpo de Jesus, ele fala: vai ver se ele está morto. E a Bíblia diz que, então, ele concede a José de Arimateia o corpo de Jesus. Essa é a primeira evidência, meu irmão, de que Pilatos dá a autorização para que o corpo seja levado. E no verso 60, não é? Ou melhor, 59, a Bíblia vai dizer que José tomou o corpo de Jesus e o envolveu num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, e que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, se retirou. Ora, a segunda evidência que o texto traz para todos nós é o procedimento. E um procedimento feito às pressas. Ele só enrolou o corpo de Jesus, mas não levaram ali os olhos, não fizeram a preparação. Por quê? Já era mais do que 3 horas da tarde.
Se Jesus entrega o seu espírito às 3 e o dia acaba, a sexta-feira acaba às 6, ora, ele tem um intervalo muito curto, porque o sábado ninguém pode trabalhar, ninguém poderia fazer nada. Ele tinha que sepultar Jesus ali e com pressa. E é isso que ele faz. Então nós vemos aqui que este homem leva, e a Bíblia diz que leva e coloca num sepulcro novo, e havia mandado rolar uma pedra grande sobre a entrada do sepulcro. Bom, essa pedra, meu irmão, dita aqui como grande, ela é do tamanho suficiente para que um homem passasse pela entrada. A abertura deveria ser de tamanho que alguém pudesse passar, agachado, em pé, não importa, mas passar carregando o corpo, entrar, deixar o corpo e sair. Então, se há uma pessoa que tem pelo menos a minha altura, eu tenho quase 1,80, 1,78. Olha o tamanho da pedra. E para rolar, a pedra era redonda. Você não vai rolar só o Kiko, né, que tinha a bola quadrada. Mas a pedra devia ter uma certa forma, não é, circular. Você já tentou empurrar alguma pedra, meu irmão? Sim ou não? Não? Você nunca teve essa experiência de tentar ver se você tinha força sobrenatural e levantar uma pedra do chão? Uma pedrinha, rapaz, você não levanta, imagina rolar uma pedra daquele tamanho. Precisavam de homens para rolar aquela pedra. E aquela pedra foi rolada ali. Então Jesus verdadeiramente morreu, atestado pela liberação do corpo por Pilatos, sabendo que estava morto, e finalmente sepultado, e sepultado às pressas, por este homem José de Arimateia. E nada disso, meu irmão, foi feito às escuras, nada disso foi feito escondido de ninguém. Ao contrário, tudo isso foi feito à vista de todas aquelas pessoas. Ora, Jesus estava no monte, Gólgota, e ali próximo estava o sepulcro. Então aquela multidão de pessoas ainda estava ali, apesar de ter havido todo aquele terremoto, toda aquela confusão que deixou as pessoas amedrontadas, muitos estavam ali. E não só muitos, mas no verso 61, Mateus diz que pelo menos 2 mulheres estavam lá. Seu nome, Maria Madalena, e a outra Maria, que estavam ali assentadas diante do sepulcro. Por que essa informação é importante? Porque estas 2 Marias, fora as demais mulheres que acompanhavam, elas estavam desde a manhã acompanhando todo o desenrolar da história, tudo o que estava acontecendo, viram ali diante de Pilatos a multidão dizendo crucifica, acompanharam a Via Cruci até chegar ao Monte Gólgota, acompanharam a sua crucificação e estavam lá quando viram o Senhor Jesus entregar o seu Espírito ao Pai. Ora, é só você voltar comigo nos versos 54 em diante, ainda no capítulo 27, olha lá o verso 54. E quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E no verso 55, muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir, e entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então essas mulheres vinham acompanhando, são testemunhas oculares, e que serve segundo a lei, porque são 2, não é uma só, mas são 2, pelo menos 2 citadas por Mateus, mas haviam muitas outras. E estas 2 não só viram tudo acontecendo, mas permaneceram ali até que José voltou com a autorização de Pilatos. Capturou ali o corpo de Jesus e levou até o sepulcro, e elas se assentaram e observaram tudo, porque elas estavam lamentando a morte do Mestre. Então nota, meus irmãos, que aqui fica bastante claro a morte de Jesus. Não se trata ali de um evento em que ele passou mal, desmaiou, perdeu tanto sangue que deu um mal súbito e depois voltou, mas verdadeiramente ele morreu. E esse trecho do texto também mostra, não é? Este homem, Mateus fala sobre um homem aqui, esse José de Arimateia. Quem é esse homem? Não é? José de Arimateia, se nós dessemos uma vasculhada aí nos evangelhos, nós vamos ver que ele fazia parte do Sinédrio.
Ele era um daqueles, não é, que participaram dessa votação sobre condenar Jesus. E o seu voto é conhecido, a Bíblia deixa a gente saber. Ele votou contra. Ele é daqueles que não concordaram com nada disso. A Bíblia diz também que este homem é um homem de posses, é um homem rico. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque ele tem um sepulcro. Se hoje em dia já tem pessoas que não têm o seu lugarzinho para quando forem embora, naquela época então, e ainda naquela época ter um sepulcro bem pertinho de Jerusalém, onde era o dele, ele tem que ter muito dinheiro. Então ele era um homem influente, uma pessoa, um discípulo de Jesus e um discípulo oculto, que não se manifestou como discípulo, só manifestou a sua vontade contrária naquele julgamento falso, e era um homem rico, e que colocou ali a sua vida, não é? A sua família e as suas posses em perigo, ao ir lá pedir o corpo de Jesus para que fosse sepultado. Então aqui nós vemos a devoção deste homem chamado José de Arimateia, e nós vemos como ele foi fiel a Jesus neste momento, no momento da sua morte. Mas Mateus não diz só sobre a fidelidade de José de Arimateia, mas ele também fala da fidelidade de Deus. Porque se você se lembrar de Isaías, no capítulo 53, no verso 9, o texto em que Isaías fala do servo sofredor, a palavra de Deus vai dizer que ele seria sepultado entre os ricos. Abra lá comigo, Isaías, no capítulo 53, no versículo 9. O verso 8 em diante, não é? Talvez facilite aí a sua lembrança, para você que não recordou do texto. Isaías 53, 8. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse mentira em sua boca. Em Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, havia a profecia de que ele seria sepultado entre os mortos. Ora, entre os ricos, aliás. Ora, Jesus ele era um judeu pobre, meu irmão. Jesus ele era filho de carpinteiro e carpinteiro. Ele mesmo disse que o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, quanto mais ter ali um sepulcro como aquele, e que deveria ter bastante dinheiro para se comprar um daqueles. Então nós vemos ali também a fidelidade do Senhor e o cumprimento sistemático de toda a profecia. Absolutamente tudo que estava no plano de redenção, o Senhor, não é, milimetricamente fez com que acontecesse segundo a sua vontade. Então a primeira lição que nós observamos aqui, meu irmão, é que Jesus verdadeiramente morreu. Jesus verdadeiramente foi sepultado. E diante daquela multidão de pessoas. O texto continua e entra aí na segunda cena, que é o momento em que os líderes religiosos, não é, vão atrás de Pilatos agora para pedir homens. Verso 62. E no dia seguinte, ou seja, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se dirigiram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, este impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o seu corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos, porque este último engano será maior do que o primeiro. Muito interessante, meus irmãos, porque diante de todas aquelas situações, nenhuma vez refutou-se que Lázaro havia ressuscitado dos mortos. Nenhum dos milagres que cometeu e passou o Senhor Jesus foram refutados, mas ali cresceu a indignação daquele sinédrio pela ameaça e a quantidade de pessoas que deixavam o judaísmo para seguir Jesus, deixavam a lei, a doutrina e tudo que eles seguiam para agora avançar, não é,
seguindo o Senhor Jesus. Então, diante da sua morte, estes também demonstram que Jesus morreu, porque eles estavam ali, presenciaram a crucificação e agora pediam um destacamento. Ora, acompanhe o 62 comigo de novo. Ele diz assim: no dia seguinte, isto é, no sábado. Mateus já dá aqui uma denúncia interessante, né? Judeu faz o que no sábado? Nada. Judeu descansa. Judeu não tem trabalho. E o que esses doidos estão fazendo então no sábado? Quer dizer que nem eles, não é, seguem aquilo que eles mesmos dizem que deveriam ser feito. E a Bíblia fala que eles, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, Mateus chama de chefes dos sacerdotes, é uma possível referência aos saduceus. Tinha os saduceus, os fariseus, os grupos entre os judeus, não era? E estes saduceus, eles possuíam um exército. Eles tinham homens, tinham uma guarda, a guarda de Israel. Ora, e eles vão agora até Pilatos, o governador, para pedir o quê? Para pedir reforços. E por quê, meu irmão? Porque eles têm homens, mas eles não querem aqueles que eles têm. Eles pedem a tropa de elite. Eles pedem o BOPE daquela época. E eles chamam lá para Pilatos e falam: Pilatos, você não viu que esse, como é que eles chamam? Chamam de impostor. Esse impostor disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Vejam como prestaram atenção em Jesus. E agora estão com medo. Não só que de fato aconteça, mas que alguém tente roubar o corpo do Senhor Jesus. E aí o que ele pede? Um destacamento de homens. E esse destacamento não são não são 2, 3, 4, mas é um grupo grande da guarda pretoriana, dos guardas romanos. E você sabe muito bem sobre Roma. Eu imagino que você já viu filmes, você já viu, os caras eram um império, meu. Então, o Império Romano era muito conhecido porque o seu exército era um exército muito disciplinado, muito bem treinado, era uma máquina de guerra, o exército romano. Onde eles fossem, massacravam tudo. Muito bem, então o Sinédrio foi lá, aí Pilatos, manda os homens para nós aí, porque você ouviu, né? E se tiver arruaça aqui, vai ficar ruim para você. Ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia, então manda homens aí. Aí vem o verso 65, né? A resposta de Pilatos: levem o destacamento, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. A segunda lição que a gente observa aqui, com essa cena, a segunda cena, é que era impossível, humanamente impossível, que algum discípulo levasse o corpo de Jesus, que alguém tirasse o corpo de Jesus de dentro daquele sepulcro. Ora, por quê, meu irmão? Porque haviam guardas ali em revezamento. E não eram guardas como aqueles de seguranças de shopping, com todo respeito aos seguranças de shopping. Tem até um filme que o cara é o segurança de shopping, né? Um gordinho, que ele fica andando naquele carrinho, não é? Mas é o grupo responsável pelo avanço militar, são militares romanos, que estão agora ali, travando aquela porta daquele sepulcro. Por 3 dias. E eles disseram para Pilatos: são só 3 dias. E aí acabou a conversa. Se o homem disse que ia ressuscitar, não vai ressuscitar coisa nenhuma. 3 dias, está quitada a história. Era humanamente impossível que alguém entrasse ali e roubasse o corpo de Jesus. É isso que muitas pessoas até os dias de hoje falam. É isso que muitas pessoas ainda têm, não é? A pachorra de dizer que a fé cristã ela é fundada em dogmas, e dogmas construídos a partir da ideia e do gênio desses discípulos. E nós vemos aqui que era impossível, porque além de toda a guarda dos chefes dos sacerdotes, ou seja, dos saduceus, que estavam ali,
Ninguém deixou aquele túmulo sozinho. Imagina o perigo que representava para os judeus, o perigo que representava para aquela tradição judaica. Eles não deixaram aquilo lá sozinho, mas nem por um instante. E não só não deixaram sozinho, como trouxeram um destacamento romano, que é para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, fosse ali e conseguisse retirar o corpo de Jesus. E ainda lacraram a pedra. Eu não sei bem como é que se lacra uma pedra. Não sei se eles botaram uma fitinha, eu não sei se eles passaram uma argamassa, eu não sei se eles foram lá com um chiclete, colocaram vários chicletes. De algum jeito eles travaram aquela pedra, que já era uma pedra que não se movia um homem só. Se você fosse lá, o mais forte dentre nós, cadê? O irmão Douglas, aleluia. Ó. Fosse lá e ia rasgar as suas cuecas, mas não ia rolar aquela pedra. Ainda assim, foi lacrado a pedra. Era impossível. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Todos esses soldados romanos, todos os soldados do chefe dos saduceus, ali dos fariseus, todos eles, antes de lacrarem a pedra, deram uma olhadinha lá dentro. E o que eles encontraram lá? O corpo de Jesus. E eles se asseguraram, está tudo certo aqui, QAP, QRU, passando pelo rádio lá, pode lacrar. Aí os caras lacraram, pedra lacrada, QAP, vamos em frente. E aí começou o revezamento. E eu fico imaginando as conversas na porta ali do sepulcro, né? Os caras falando sobre, pô, esse homem aí, né? Será que era mesmo quem dizia ser quem que disse, né? Os outros, não era, não. Olha lá o que aconteceu com ele, ele não fez nada. E aquela converseira toda, porque Jesus, não é, realmente abalou toda aquela sociedade da época. Jesus, de fato, era conhecido, meu irmão, em todos os lugares. E não só isso. Teve terremoto, irmão, naquele dia. É comum ter terremoto aqui? Você lembra de algum? Eu lembro de um. Que a minha esposa teimosa disse que não teve. No dia seguinte eu vi na notícia e falei, tá vendo? Tome. Foi, na verdade, acho que lá no Chile, no Uruguai, e o negócio deu uma chacoalhadinha aqui. Mas o epicentro foi para lá. Né? Lá também não. E naquele dia teve, e não foi um. E o céu ficou escuro, e deu todo aquele... Meu irmão do céu... Não é possível que todos esses eventos cataclísmicos, não apontassem que Jesus é de fato quem disse ser quem era, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias. Então estavam ali, na porta do sepulcro. Todos lá firmes e fortes, no revezamento, porque eram muitos homens. Passaram 3 dias, Essa era a proposta. Então, de sexta-feira em diante, agora entra a madrugada... Vai sábado, entre a madrugada, e iria domingo até o final, às 6 horas da tarde do domingo. Sem parar, gente ali revezando e toda aquela tropa guardando o sepulcro de Jesus. Em outras palavras, irmão, é humanamente impossível que alguém tivesse levado o corpo de Jesus. Essa ação dos judeus, os fariseus e os saduceus, na verdade, só serviram para corroboração da verdade absoluta de que Jesus morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. Bendito é o Senhor. E na sequência nós vemos aqui a terceira das lições que nós observamos em tudo isso, que é a cena da ressurreição. E eles estão lá, no capítulo 28, no verso 1. Depois de toda a armação da segurança para que ninguém acessasse o túmulo de Jesus, E diante disso você entende, Ou pelo menos começa a aparecer mais lógico, por que as Marias estavam com medo de se aproximar do túmulo? Porque tinha tanto guarda daquele jeito, E agora no verso 1 do capítulo 28, e depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Quem que foi ver o sepulcro? Maria Madalena e a outra Maria. As duas que estavam no momento do sepultamento, e as duas que acompanharam e testemunharam a morte e a sua a entrega do Espírito ali na cruz. Elas acompanharam todo o processo.
E elas foram lá porque não houve tempo para se despedir, para homenagear o mestre, para passar os óleos, não é? E fazer toda aquela preparação que é comum. Então elas foram lá ao domingo. E aí vem o verso 2. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Meu irmão, é maravilhoso o texto, mas não deixa de ser também um aspecto interessante, porque, pensa comigo, você está lá meio que de madrugada, já não tem luz, está escuro. Você vai ter uma tochinha lá, que o outro está lá, né? Enrola um paninho, o outro está com a tochinha ali, aquele monte de guarda, uns contando história, o outro fazendo o perímetro lá, guardando o perímetro, que não sei o quê, está tudo escuro. De repente aparecem as Marias ali, tentando se aproximar. E a Bíblia diz que esse anjo, meu irmão, ele tem a aparência de trovão. E ele desceu dos céus. Agora você imagina, está tudo escuro, terremoto começa a acontecer, e você fala, meu Deus, de novo, não! Ele desce um raio como um relâmpago, é o que diz o verso 3, a sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. O que você acha que aconteceu? Ora, o que está no verso 4, leia aí comigo. E os guardas tremeram de medo, e ficaram como? Mortos. Ora, como é que fica o morto? Não é? Pálidos, sumiu qualquer coloração. Talvez tivessem escutado assim um fuim. Meu irmão, naquela madrugada desce um anjo, rapaz, e totalmente iluminando tudo, acendeu aquele lugar e ainda dá a rolada na pedra lá. Desce aquela pedra e ele senta em cima. Imagina, se você é um guarda que não acredita em Deus e vê um troço daquele, você não morre do coração, não? Meu Deus do céu. E a Bíblia diz que eles ficaram lá. E eis que o anjo se dirigiu àquelas mulheres, não é? No verso 5, e o anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Eu queria que você prestasse atenção nisso. O anjo está dizendo o que está no coração daquelas mulheres. Elas foram lá para prestar homenagem para um morto. Elas sabiam que Jesus disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos sabiam. Os seguidores de Jesus sabiam. Até os fariseus sabiam e colocaram uma guarda lá, porque havia a promessa de Jesus de que ressurgiria ao terceiro dia. Mas o que elas foram fazer lá? Não foram encontrar uma tumba vazia, mas elas foram procurar por Jesus morto. Foram procurar o corpo falecido de Jesus. E isso é importante que você veja, porque qualquer construção de história, se isso fosse construído, ora, por que eu, que quero convencer você, diria que nem aquelas pessoas da época acreditaram? Ora, porque não foi só essas mulheres, não foram só elas que não acreditaram, mas olha comigo aí o verso 17, depois de Jesus já ressurreto. Olha aí o verso 17 do 28. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quem é esse alguns? Os discípulos, irmão. Os 11. Alguns dos 11. Você só lembra do Tomé, né? O Tomé certamente era um destes. Mas a Bíblia diz, alguns duvidaram de que era de fato Jesus. Então, se alguém está construindo uma história para, não é, um engodo para o mundo, jamais ele construiria dizendo que nem os próprios discípulos acreditaram naquilo. Isso seria simplesmente ocultado da história. E tampouco deixado que duas mulheres vissem e testemunhassem a ressurreição. Porque mulher naquela época não tinha voz, não tinha valor, não era percebida. O testemunho da mulher não era um testemunho válido. Então, se alguém quer construir uma história, não diria, olha, tinha lá a Maria, tinha lá a Maria Madalena, pode perguntar para ela, são testemunhos oculares. Se alguém quisesse construir uma história, teria feito totalmente diferente. E por que Mateus, pelo Espírito, registram isso? Porque essa é a verdade absoluta. E a Bíblia diz que, então, o anjo diz para elas no verso 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia.
e vão depressa contar aos discípulos, porque ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Ele está aqui fazendo referência às palavras de Jesus, da sua profecia, de que morreria, mas ressurgiria ao terceiro dia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se os guardas, quando viram um anjo descendo do céu para anunciar que Jesus ressuscitou, ficaram pasmos, atônitos, meu irmão, imagina esse mundo quando vier descendo do céu, o Senhor Jesus montado no seu cavalo branco, empunhando a sua espada, meu irmão, que dia glorioso há de ser esse. O mundo vai chacoalhar, o universo, meu irmão, não vai ser um terremoto só no mundo, não, mas o cosmos todo vai ser abalado pela volta do Rei dos Reis, porque Ele está vivo, Ele venceu a morte, vivo está. Jesus não morreu e ficou numa tumba, mas Ele venceu a morte e foi ressuscitado pelo Senhor ao terceiro dia. Bendito é o Senhor. Meu irmão, eu não vejo a hora de chegar esse dia para olhar este mundo, vendo que tudo isso que a palavra diz é verdade, para ver esses editores de revista, furreba aí, falando e criando histórias para dizer como este guarda disse, uau, era verdade tudo aquilo. E óbvio que é, meu irmão, porque o Espírito testifica no coração daqueles que são os seus. E aí, meu irmão, vem a terceira lição, que Jesus está vivo e ressuscitou dos mortos. Toda aquela tristeza, todo aquele desespero que se instaurou na sexta-feira, todo aquele pânico, porque a vida agora, como é que vai ser? Aquele homem que a gente acreditava, achava que era a solução, que estava dando um caminho novo, ele morreu e agora o que é que vai ser? E de repente, ao terceiro dia, como ele mesmo havia dito que assim seria, ele está vivo. Por isso, meu irmão, quando as situações começarem a se montar de um jeito diferente e que você começa a perder a esperança, lembre-se que já raiou a luz da esperança. Jesus ressuscitou. E a continuidade do texto mostra que aqueles guardas, não perderam tempo, e depois que o anjo partiu, e que as mulheres foram contar aos discípulos, aí veio a versão fifi dos guardas, E eles foram contar para os fariseus, foram lá contar para os chefes dos sacerdotes o que é que tinha acontecido. E sabendo daquela verdade, meu irmão, minha irmã, aqueles homens estavam tão cegos com o seu pecado, com a sua ganância, que eles não prestaram atenção no relato daqueles homens que não criam em Jesus e foram postos lá para proteger aquele lugar. E aí vem aqueles que deveriam, ou que tentaram suprimir uma mentira, como se Jesus não houvesse ressuscitado, eles agora criam uma mentira. E aí no verso 13, ele diz assim, para aqueles soldados, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. É surreal, né? Você já pensou Você entendeu o que é um centurião romano? Pensa lá no Capitão Nascimento, naqueles homens que vai lá, fatiou, passou e tal. Lembrou daqueles doidão lá? Agora pensa um grupo de pescadores. Tá bom? Pescadores. Exímios pescadores. A turma, entende de dourado, entende de lambari, entende de... Como é que chama? Tilápia, aleluia. Tem os nomes bonitos de peixe aí que eu não vou lembrar agora, mas os homens entendiam de peixe. Aí agora estes vão dizer que esse grupo de homens que estavam amedrontados, fugiram porque estavam com medo de que também fossem presos. Todos eles fugiram. Pedro, você conhece a história, estava tão amedrontado que 3 vezes negou a Jesus. Agora vem os homens do Sinédrio, numa madrugada de domingo, e vão dizer, quer saber? Esse homem ressuscitou, meu, lascou, agora ferrou, porque se é de verdade isso, acabou para a gente. Então, ô guardaiada, chega aí. Ele está falando com os guardas romanos. Com os guardas romanos. Vocês vão dizer que enquanto vocês dormiam, no seu turno,
Esses pescadores vieram e, assim, uma operação sigilosa, no silêncio absoluto, eles conseguiram acessar aquele lugar que estava cheio de guarda. Eles conseguiram romper aquele lacre, que eu não sei que lacre que é. Conseguiram rolar aquela pedra e tirar o corpo do Senhor Jesus dali, voltar a pedra ali, e assim, ninguém viu nada, ninguém acordou. Ora, para acreditar num troço desse tem que ser muito, mas muito, não é? Tolo, bobo e assim por diante. E a Bíblia diz que essa história, até os dias em que Mateus estava escrevendo este relato, ainda era contada, como é contada até os dias de hoje. O diabo tenta a todo custo desconstruir a verdade de que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, e porque ele venceu, nós podemos crer no amanhã. E ainda que não tenha vistas de como a coisa vai terminar, ainda que tudo realmente pareça caminhar para um buraco sem fim, ainda que você pense não deve acontecer não sei o quê, e acontece o oposto, e você fala, agora acabou de vez, agora ferrou tudo. Nós fomos, acho que no domingo passado, na escola das crianças, e eles fizeram a celebração da Páscoa. A escola é uma escola cristã, não é? E eles fizeram ali no domingo pela manhã, organizaram um momento, um coral com as crianças, e foi muito emocionante. Primeiro pelo fato de pai babão, né? Ver os seus filhos ali, né, louvando ao Senhor, porque de todas as coisas que existem de valor que a gente pode deixar para os filhos, é exatamente isso, a semente do Evangelho. E eles estavam lá, felizes, não forçados, não aquela criança que vai, mas estavam lá felizes e cantando e louvando a Deus. Foi algo maravilhoso, muito emocionante. E eu choro até em comercial de manteiga, né? Imagina se eu não vou chorar vendo os meus filhos ali, não é? E foi muito emocionante. Mas no início, na abertura, o pastor lá, responsável por aquela escola, ele trouxe um testemunho de um dia muito difícil que ele passou no ofício pastoral. Uma criança de 11 anos, não é, que corria pela escola, essa criança caiu desmaiada, foi levada ao hospital e nos exames descobriram que ela tinha um tumor no cérebro e ele conta todo o desenrolar. Infelizmente, aquele menino, acho que se chamava Arthur, se eu não me engano, ele faleceu e aquele pastor contou aquela situação. E eu me lembrei, meus irmãos, de uma situação semelhante que aconteceu comigo. Havia uma família aqui na igreja, há muitos anos atrás, um casal, noivo e a noiva. E, num determinado momento, a mãe desse rapaz, de uma família muito sofrida, um pai alcoólatra, usuário de drogas, muito agressivo, já não moravam juntos os pais por conta da agressividade, viviam sob uma condição muito difícil, porque a mãe trabalhava bastante, o dinheiro era pouquinho e eram 5 filhos para cuidar. Uma vida bastante sofrida. E geralmente você pensa, uma pessoa assim, ela deve ser uma pessoa perdida na vida, né? Vai enveredar para o caminho do crime, vai fazer alguma bobagem, mas ele se tornou um rapaz muito correto, buscou o caminho dos estudos, tentou, não é, crescer profissionalmente, e ele estava exatamente naquele tempo, estudando, e conseguiu, ele estava muito entusiasmado, porque ele tinha conseguido se matricular numa faculdade, tinha conseguido bolsa, e o tantinho que ele ainda tinha que pagar, ele ainda com o seu trabalho conseguiria pagar. Então ele estava muito feliz, até que a sua mãe, não é, andando, caminhando pela rua, também desmaiou, caiu no chão, foi levada às pressas para um hospital, e entre os exames também descobriu que ela tinha um tumor na cabeça. E ele ficou desesperado, correu atrás de tudo que ele podia, e conseguiram, naquele hospital que fica ali perto da Avenida Paulista, o Beneficência Portuguesa, conseguiu uma vaga ali, e ela foi operada. Removeram o tumor da cabeça dela. O tumor tinha mais ou menos o tamanho de uma laranja, pelo que ele contava. Agora, imagina a cabeça de uma pessoa com uma laranja lá dentro, espremendo tudo aquilo. Imagina a dor e a condição que ela vivia.
Depois da cirurgia, a cirurgia foi muito bem sucedida, eles estavam todos muito felizes, agradeceram as orações, agradeceram a todos que mandaram ali, né, a sua solidariedade. Passados um mês que ela tinha feito a cirurgia, essa senhora não tinha sequela nenhuma, não ficou com sequela de fala, não teve nenhuma situação no corpo, ficou tudo muito bom. Algumas semanas depois, ela teve um novo desmaio. Foi levada às pressas de novo para o hospital porque ficaram com medo de que houvesse algum resquício da cirurgia. Quando fizeram o exame, infelizmente, o tumor que havia sido retirado cresceu um novo no lugar e estava 2 vezes o tamanho do primeiro. E foi muito rápido, ele cresceu de uma maneira muito agressiva. E quando ela chegou nesse estágio, no hospital, do jeito em que ela chegou, ela permaneceu sem consciência, sem reagir a nenhum estímulo, e foram nessas condições que ele me ligou. Eu não me lembro, mas devia ser por volta de umas 9 horas da noite, e ele me ligou desesperado. Ele falou: pastor, o senhor pode vir aqui no hospital, orar pela minha mãe? Ela está numa condição assim, e me descreveu todo. Eu falei: claro, Alex, estou indo para aí agora. Quando eu cheguei naquele hospital, meu irmão, eu entrei na sessão da UTI, ela estava numa maca, uma das últimas macas lá no final. E eu não sei explicar, mas eu senti no peito algo que não é uma coisa que você explica, alguém apertou, como se fosse um empurrão, mas algo no peito muito forte. E quando eu olhei para aquela senhora, eu senti no meu íntimo que ela não estava mais ali. Aquilo era só um corpo em estado vegetativo. E ele estava às lágrimas, os seus irmãos, imagina, ele agora sozinho, se ela falecesse, para cuidar de outros 4, ele tinha perto de 21 ou 22 anos, tudo que ele tinha ainda pela frente, e o mais novo devia ter 11, 10 anos, alguma coisa assim. Era uma escadinha. Estavam todos ali, sem muito entender o que estava acontecendo, mas ele estava em desespero. E quando ele me viu, ele veio correndo até onde eu estava, falou: vem pastor, ela está aqui, e me levou até lá, e vamos orar. E nós oramos ali, acho que passamos 1 hora mais ou menos, ali, e eu disse a ele, falei: olha meu irmão, é importante que você se prepare, não é? Nós estamos pedindo a Deus que ela seja curada, que ela seja restaurada, mas essa é a nossa vontade, e Deus tem a dele. E nós vamos conhecer qual é a vontade do Pai. Mas nós vamos clamar, porque nós confiamos e cremos que Ele tem poder. E oramos ali, naquela mesma madrugada, aquela senhora se foi. Não é? Tudo bastante triste para aquela família, de ter perdido a mãe, e ela tinha acabado de construir com muito sacrifício uma casinha no interior de São Paulo, nos fundos da casa do pai dela, o avô desse rapaz que vinha aqui à igreja. E eles, demoraram quase 2 anos para construir aquela casinha. E quando estava pronta, quando ela ia sair de toda aquela dificuldade que ela vivia, ia descansar nos fundos da casa do pai, tudo isso aconteceu. E o coração daquele nosso irmão, o Alex, ficou destroçado, não é? E fomos lá, eu estive presente, celebrei o funeral daquela senhora. Isso é uma parte difícil do ofício pastoral, não é? Passou-se 1 mês, passaram-se 2 meses, passaram-se 3 meses. Eu falava pontualmente com ele, porque ele, depois de tudo aquilo, não estava conseguindo se organizar muito bem. E entre as trocas de mensagem: como é que você está? Como é que estão as coisas? E teus irmãos? Tudo bem? Precisa de ajuda e tal, não sei o quê. Eu estava voltando do meu trabalho, 3 meses depois do passamento da mãe dele. Eu trabalhava ali na região do Alphaville, Santana do Parnaíba, e era umas 8h30 da noite, quase 9 horas, eu tinha deixado o escritório, fazendo o caminho, para pegar aquela ponte na Castelo e voltar. Eu recebo uma ligação dele. E ele disse: pastor, é a Vanessa, pastor, ela não está legal. Eu
Falei, o que aconteceu, Alex? Vanessa era a noiva dele. Ela tinha 22 ou 23 anos. Ela não está bem, pastor. O senhor pode dar um pulo aqui no hospital? Eu falei, onde vocês estão? E eles estavam num PS que é ali em Barueri, bem pertinho de onde eu estava. Bem pertinho. E eu disse para ele, claro, estou indo aí agora. Mas eu falei, fica calmo, Alex. E para ele, palavras dele, era como se ele estivesse vendo de novo tudo acontecendo. Não é? E eu disse para ele, falei, calma, Alex, porque a Vanessa é nova, é forte, só uma... O que aconteceu? E eu cheguei ao hospital. Num dos dias que eu fui lá, o diácono Douglas também esteve presente lá. E ela teve uma infecção urinária e foi internada, porque ela tinha diabetes. Diabetes do tipo 1, daquela que se desenvolve ainda na infância. E aos 22 ou 23 anos, se eu não erro a idade dela, aquela infecção estava quase sarada já, mas por conta de estar no ambiente hospitalar, ela contraiu uma outra bactéria, não sei muito bem qual é, e desencadeou uma situação bastante grave. E quando eu cheguei, quando ele me acionou, era exatamente essa condição que ela estava. Fomos até aquele hospital, e pelo fato da carteirinha pastoral, eu pude acessar o lugar onde ela estava, porque já não tinha mais, não havia condições de visita. E o enfermeiro olhou para mim e falou, o senhor é o pastor? Eu falei, sim. Essa é a mãe? É. Pode levar a mãe também, pastor. Eu achei esquisito. Era a gravidade da situação que ela se encontrava. E aí, quando eu cheguei, meu irmão, a mesma situação. Ela deitada numa maca, no meio de muitas pessoas, um hospital público, né? Ali tudo meio amontoadinho, e ela já bastante inchada, muito inchada. Ela era bem magrinha, bem delicadinha, bem inchada, já não reagia a mais nenhum estímulo. E o médico passou por mim e fez alguns comentários. A mãe estava perto e estava desesperada. E nós começamos a orar, irmão. Ora, não muitos dias depois, acho que 1 ou 2, ela também se foi. Você pode imaginar o desespero daquele rapaz, perdeu a mãe recentemente e assumiu uma responsabilidade enorme. Todos os seus planos para o futuro estavam desmontados e agora ele estava tentando se reorganizar, e a pessoa que ele tinha para compartilhar suas dores foi levada. Eu fiz o funeral, celebrei o funeral da Vanessa, e foi das coisas mais difíceis que eu já até hoje fiz, porque a família chorava. Óbvio, um funeral, todos se lamentam e pranteiam a morte, mas os avós uivavam, irmão. Uivavam, não só choravam, porque uma coisa é passar alguém de idade, outra coisa é passar alguém nova daquele jeito, com uma vida inteira pela frente. Que tempo difícil. E aí, meus irmãos, eu me lembro do que disse aquele pastor, e foi a leitura que foi feita no momento da oferta aqui. O texto que se encontra na primeira, de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, e eu gostaria que você fosse comigo até lá. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Paulo está discutindo com pessoas que não acreditavam na ressurreição. Paulo está falando com gente que está dizendo que a fé cristã é tola, é infantil, porque ninguém ressurge dos mortos, ninguém volta dos mortos. E aí no versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo muda a sua abordagem, e como quem... Ora, se você quer saber qual é a implicação de que Jesus não ressuscitou, eu vou te dizer. E aí vem o verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso,
seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. E neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A Almeida Revista e Atualizada, ela vai trazer os mais miseráveis de todos os homens. Porque se Cristo não ressuscitou, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, essa celebração toda, é uma piada de mau gosto, irmão. Não precisa voltar aqui no domingo que vem, não precisaria voltar na Páscoa que vem, não precisa de mais nada, porque Cristo não ressuscitou. O ponto central da fé cristã é a ressurreição de Cristo, sendo Ele a primícia dentre muitos irmãos que haverão de ressuscitar, todos aqueles que agora creem e confiam no Senhor. E essa é a palavra que foi dita àquele moço e àquela família, porque a dor permanece, a dor da perda e da separação, mas o que fica é a esperança, porque quando tudo parece perdido, já raiou a luz da esperança, é Cristo ressuscitado. E todos nós deixaremos essa existência, esse corpo de pecado, para habitar os céus com o Senhor eternamente. E bendito é o Senhor, porque tudo isso só é possível porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eis aí a importância da Páscoa, porque nós temos a esperança não só da salvação, mas todos nós nos encontraremos de novo na eternidade, para sempre, contemplando a presença do Autor e a Criador de todas as coisas, o Senhor das nossas vidas. Por isso eu digo a você, meu irmão, quando tudo parece perdido, ainda que tenha chegado ao ponto de andar no vale da sombra da morte, porque essa semana que se passou, na terça-feira, Deus deu ao pastor Aguiar e a mim a oportunidade de nos despedirmos da minha tia, a irmã Cida, lá de Sorocaba. Disseram que o quadro dela tinha avançado e piorado, e nós decidimos ir para lá. Até não houve o estudo na terça-feira por essa razão. E chegando lá, os médicos autorizaram a nossa entrada, o Aldo também esteve lá, e nós três conversamos com ela. Ela estava lúcida, ela estava conseguindo conversar. E a primeira pergunta que ela fez ao pastor Aguiar: você veio até aqui só para me ver? E depois ela disse: como é que está a irmã Neuza? E a Ellen? E as crianças, estão bem? Ô pastor, vai pastor, o senhor tem que trabalhar amanhã. Eram essas as preocupações que ela tinha. E ela não respirava direito, irmão, aquela dificuldade com aquele respirador. E nós oramos com ela ali, conversamos bastante, e fomos falar com o médico. E o médico disse: olha, se ela não respirar sem os equipamentos, nós vamos ter que entubar, porque ela vai fadigar a ponto de dar um colapso e ela não respira mais. Então a intubação, o entubamento, sei lá como é que fala isso, é uma proteção para ela. Mas isso é muito invasivo, e o estado que ela está tem um risco muito grande. Quando nós saímos dali, o médico disse que 15 minutos, se ela não voltar a respirar, em 15 minutos a gente prossegue com a intubação, o entubamento. Foi entubada. E a mesa do médico era aqui, tinha um leito, um espaço e o leito onde ela estava. E nós passamos por aqui, e olhamos assim para ela, demos um tchau, fica com Deus, e ela disse tchau, vai com Deus, com muita dificuldade. Minutos depois, ela foi sedada para ser entubada, e ali já não teve mais consciência. Deus nos deu a oportunidade de vê-la nos instantes finais da sua vida aqui, porque isso não é o fim das coisas. Mas em Cristo é o início de uma nova e eterna existência, sem mais dores, sem mais tristezas, sem mais a corrupção,
Por isso, irmão, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, ainda que as nuvens negras e as escuridões tentem cercear a vida, nós nunca devemos esquecer que raiou a luz da esperança. Jesus ressuscitou. E porque Ele vive e reina para sempre. Como diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 18, palavras do Senhor Jesus: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele agora, meu irmão, aquilo que o diabo ofereceu para ele, o diabo foi mesquinho, ofereceu pouco, ofereceu os governos desse mundo. O Senhor deu a Jesus toda a autoridade sobre toda a terra e sobre todos os céus. Ele é o Senhor soberano do universo. Esse é o Senhor Jesus, ressurreto, vivo e reina para sempre. Assentado à destra da majestade nas alturas, de onde Ele não só nos observa, mas também intercede por nós, como diz a palavra em Hebreus. Assim como o Espírito intercede por nós, o Senhor Jesus também tem intercedido por todos nós. E através dele nós podemos chegar ao trono da graça. Por isso, meu irmão, nessa noite, a vida é desafiadora, sem dúvida nenhuma. Se você está vivo, não importa a tua idade. Você tem problema, você tem dificuldade, hora mais grave, hora menos grave, mas as coisas se acumulam. E são nessas horas que a gente deve se lembrar de que Deus celebrou e instituiu a Páscoa, porque é tempo de renovação, é tempo de perdão, é tempo de ser restaurado, porque o Filho pagou por mim e por você. Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia a morte não segurou, e Ele vivo está para todo sempre. Glória a Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, nesse dia em que nós celebramos a Páscoa, eu queria lembrá-lo de qual é a vontade do Senhor Jesus para você e para mim. Porque é maravilhoso saber que Jesus é rei, reina soberano, e é aquele que manda em todas as coisas, porque Deus o colocou nessa posição de domínio. Então, ou você obedece a esse rei, ou você vai prestar contas a esse rei. Ou você o serve, ou depois você vai ouvir dele a condenação para o juízo eterno. Não tem outro caminho, não tem outra condição, mas senão se sujeitar ao Rei de toda a glória, ao soberano do universo, entregar a vida nas mãos dele e nele confiar, de maneira cega, a não olhar para mais nada, porque só ele tem poder para realizar qualquer milagre e qualquer obra na vida de todos nós. E ele registrou a sua vontade para mim e para você. E está aí, no capítulo 28 de Mateus, não é? Depois de dizer no verso 18 que a ele foram dadas toda a autoridade nos céus e na terra, vem o verso 19, e está expressa a vontade de Jesus. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinem a obedecerem a tudo o que eu ordenei a vocês, porque eu sempre estarei com vocês até a consumação dos séculos. A vontade de Deus para mim e para você é que você esteja na igreja, que você viva igreja, irmão, que você esteja com os irmãos, que você participe da palavra, que você estude e aprende, que você tenha uma vida espiritual, porque haverá o dia que, como todas essas pessoas que falamos até aqui, todos nós também fecharemos os nossos olhos. Ou você serve a este rei soberano, ou você presta contas para esse rei, porque nada vai passar. Ele é o soberano do universo, sobre todas as coisas. E para mim e para você, que esperamos no Senhor, meu irmão, eu quero registrar aqui o que está em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, e eu tenho aqui que você se lembra desse texto, se é que já não lhe ocorreu na mente pela referência. Capítulo 1 de Filipenses, no verso 6. Olha o que é que diz aqui o apóstolo Paulo. Estou convencido
de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Há de completá-la até o dia de Cristo. Vou pedir ao grupo de louvor para já se posicionar aqui. Meu irmão, você entendeu o que o apóstolo Paulo disse aqui? Porque tem pessoas que param no jazigo, tem pessoas que param no túmulo, ali no, como é que chama? Na lápide. Tem pessoas que param ali. O apóstolo Paulo não parou ali. Tem gente que diz, não, porque ele é fiel e há de aperfeiçoar a minha vida na palavra e no amor até o dia em que eu morrer. Não é até o dia que você morrer. Leia aí comigo de novo, verso 6. Porque eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, boa obra começou com a pregação do Evangelho, a semente do Evangelho que ele fez brotar no coração. A partir daquele dia os seus olhos foram abertos, vida nova foi gerada em você em Cristo. Deus agora vivificou você como fez, não é, com aqueles que estavam mortos, ressuscitando Cristo dos mortos, agora comigo e com você ele vivifica. Enquanto por um veio a morte, este agora ele é espírito vivificante. Então ele começou a boa obra e ele há de completá-la. Até quando? Até quando você morrer? Até o dia? Falou o profeta, aleluia. Até o dia de Cristo, até a volta do Senhor. Ou seja, meu irmão, a ressurreição em Cristo não é uma coisa que você conquistou e que você fez por onde, mas é algo que Deus lhe deu pelo sangue de Jesus. E é isto, o sangue de Jesus, que te deu vida, te deu nova vida em Cristo e também te sustentará eternamente na presença do Altíssimo. Você não vai ficar lá porque você fez alguma coisa, mas porque o sangue de Cristo foi derramado em favor de muitos que hoje estão aqui, celebrando a presença, celebrando o Altíssimo pela Páscoa. Por isso, irmão, se coloque de pé, em nome de Jesus.